Hoje eu vou falar sobre o número da besta. E eu trago esse assunto para dar clareza a vocês e vocês não estar sendo enganado por esse povo que fica dizendo: Deus me revelou que o anticristo é fulano. É mentira. É o diabo tentando te cegar para que você não observe as verdadeiras características do anticristo, para poder ficar acreditando em revelação. Qualquer pessoa que disser Deus me revelou o anticristo, ele fala por o espírito do diabo, porque Deus não vai anular o que está aqui para trazer outras revelações. Então, o que eu prego não é que Deus me revelou o anticristo. Deus me fez compreender quem é o anticristo analisando os contextos bíblicos que eu já tenho trazido para vocês e vou trazer. Então, hoje nós vamos saber o número do anticristo. Agora que você já sabe as características dele, agora você precisa saber o número dele. Mas, irmã Anábia, a Bíblia está dizendo que é o 666. Não é. Observe o texto. O que está dizendo primeiramente? Ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta e o número do seu nome. São 3 coisas. As pessoas se detêm apenas no 666, mas não vai ser só isso. A marca da besta vai ser o sinal, o nome e o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aqui aonde? Na palavra, nesse texto. Só vai entender isso aqui quem tiver a sabedoria. Aquele que tem entendimento também. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Se a Bíblia está dizendo para mim calcular, o número que vai aparecer aqui não é o número da besta, é o cálculo. O resultado do cálculo do número. Veja só, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ah, o 6 é número de homem, mas não é isso que Deus está dizendo. E o seu número é 666, ou seja, é o resultado. Então, o texto ele já está me dizendo, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Quem é a besta? O anticristo. Então, o anticristo ele tem um número. E não é o 666, não. Ele tem um número que eu vou calcular e vai chegar no resultado do 666. Eu falei na live anterior as características do anticristo e o Mahdi, que leva as características do anticristo. O Mahdi é o Messias islâmico. E o Mahdi, ele é o número 12. Esse é o número verdadeiro do anticristo, que é a besta. Então, o verdadeiro número do anticristo é o número 12, que é o número do Mahdi. Mas por que é o número 12, se a Bíblia está dizendo que é o 666? Por isso que a Bíblia começa dizendo o quê? Ó? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento. O que é entendimento? O que tem entendimento sobre quem é o anticristo, sobre este homem Mahdi. Calcule o número dele. O número do Mahdi é o número 12. E o número 12 não foi escolhido aleatoriamente. Porque quando a gente vai ver o contexto de Gênesis, Apocalipse, Deus está trabalhando com os judeus. Deus levanta todos os profetas dentro de Israel. Então, os profetas de Deus é judeu. E Jesus também é judeu. Deus escolhe Jacó e da sua descendência escolhe 12 tribos. 12 tribos. 12 tribos, olha o número 12. Então, o número 12 é o número dos judeus, porque vem das 12 tribos. Então, quando o anticristo está trazendo o número 12, ele está se passando por Messias, não só do mundo, mas o Messias de Israel. O Messias de Israel esperado pelos judeus. Está falando em Apocalipse 7, um grande anjo vai vir para selar as 12 tribos de Israel, e o número dos selados é 144 mil. Gente, se você calcular 12 vezes 12, dá 144. O anjo do Senhor está vindo marcar 12 mil de cada tribo de Israel, que são as primícias. Então, durante o período da grande tribulação, não vai ser morto e nem vai ser alcançável as primícias, que são 12 mil de cada tribo de Israel. No momento que o anticristo ali com seu exército invade Israel, que é o momento da grande desolação, Deus vai dar livramento apenas para as primícias, que são
os filhos dos judeus. Mas por que os filhos dos judeus? Porque o anticristo vai tomar Israel e os judeus moram em Israel. Então, nesse momento, as primícias estão lá. Deus tira de lá e guarda no deserto. E agora o anticristo começa o seu reinado dentro de Israel. E Israel passa a ser chamado Palestina, que vai ser a grande Babilônia. E então o anticristo ele vai se apoderar desse texto aqui, ó, de Apocalipse 7. O que está escrito? Que Deus manda um anjo para selar os 144 mil, que é 12 mil de cada tribo. Então o anticristo se passa por um anjo, por um enviado de Deus, e ele tem a ideia de criar também a sua própria marca, como está escrito em Apocalipse 13. Como Deus disse que ia mandar um anjo para assinar somente 12 mil de cada tribo, ele diz o quê? Eu sou o Mardi, eu sou o número 12, eu sou o Messias de Israel. Eu preciso assinar quem quiser ser salvo. Os escolhidos de Deus pode vir aqui que eu vou assinar. E ele vai convencer o mundo que ele é o enviado de Deus, que ele é o Messias, e ele vai assinar com o número dele, com o nome dele ou com a marca dele. São 3 coisas. Ele é o próprio Satanás. Satanás não é burro de vir colocar 666, porque até o povo do mundo sabe que o 666 está se referindo à besta, que é o anticristo. Então, o número do anticristo, o número verdadeiro é o número 12. E se você for ver, esse número 12 não é um número aleatório. São 12 mil de cada tribo de Israel, são 12. As tribos de Israel são 12 os discípulos de Jesus. E o Mardi vai estar junto com o homem que se vai passar por Jesus, vai dizer, eu sou Jesus. O homem que vai estar junto com o Mardi, ele é chamado de Issa. Então esse Issa, ele vai se passar por Jesus. Ô, gente, eu sou Jesus. Só que eu não sou filho de Deus, não. Eu não morri na cruz, não. Esse aqui é o enviado de Deus. Aceite a marca dele, que ele é o enviado de Deus. E ele vai fazer os mesmos milagres que Jesus fez para poder convencer o mundo de que ele é verdadeiramente o Jesus, o nosso Jesus, mas ele não é. Então o verdadeiro número do anticristo, gente, não é o número 666. Mardi é um personagem criado no mundo islâmico e diz que esse Mardi é o Messias islâmico. Então, na verdade, ele é uma cópia do verdadeiro Messias. Esse Mardi, diz eles, que está oculto há quase 1000 anos. Esse Mardi vai vir reinar na terra durante 7 anos. O tempo do reinado do Mardi será um reinado próspero. Então, o Mardi, ele é, na verdade, um usurpador do verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias é Jesus. Então, quando ele vem se passando por Messias, ele sabe que ele vai enganar milhões, porque existe um povo em Israel que está esperando um Messias. Existe o povo islâmico, que é mais de 2 bilhões de pessoas, que também está esperando um Messias. Esse povo não acredita que Jesus é o verdadeiro Messias. Então esse Mardi, na mitologia deles, está oculto há quase 1000 anos. E que há de vir reinar na terra, e o governo dele vai ser próspero, vai ser um governo de muita abundâncias e riquezas. E é as riquezas do anticristo que está vindo aí, sobre uns assuntos chamados Nezara Gezara. Quem já ouviu falar, vocês vão entender que isso ali vai fazer parte do governo do anticristo. Ele terá todo o controle dessas riquezas e só irá usufruir dessas riquezas quem aceitar a marca dele. É uma estratégia. Os opositores a Deus, ou seja, a Alá, será degolado. Então você vê que este Mardi, quando você vê a Bíblia está dizendo que ele é o anticristo. Porque ele leva as características do anticristo. Por isso que em minhas lives eu falo que o verdadeiro anticristo é o líder do Irã, Ali Khamenei, porque ele representa todas as características que a Bíblia está me dando. Principalmente quando a gente se fala de Mardi. Mardi deve ter 900 anos. Ou Ali Khamenei por aí, 90 anos. Então,
eles vão dizer, porque um dia para Deus é como um ano, né? Vão pegar essas palavras bíblicas para poder dar respaldo de que ele é o verdadeiro Messias islâmico. Quando ele tomar Israel e começar o seu reinado, aí sim começa a implantação da marca da besta, viu, minha gente? A marca da besta não é a picadinha. A marca da besta não é um domingo. A marca da besta não é um chip. Por quê? Porque a marca só existe quando o anticristo já está reinando lá em Israel. Tudo que vem antes do reinado dele não pode ser a marca dele, porque é ele que vai implantar. Primeiramente, ele vai receber o controle, que eu já falei lá em Apocalipse 17, no versículo 12, que quem vai dar o controle para ele é quem está no poder hoje das nações do BRICS. Quem está no poder hoje das nações do BRICS é quem vai dar o controle para o anticristo. Eu vou ler e explicar aqui para você. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis. Ou seja, 10 nações do BRICS. Esses reis ainda não receberam o reino, mas eles vão receber poder. E eles vão receber esse poder por 1 hora juntamente com a besta. Ou seja, o anticristo está dentro das nações do BRICS e o Irã está dentro das nações do BRICS, que é a número 11. Então, as 10 nações do BRICS vão criar a sua própria moeda. Essa moeda, ela vai ter um alto valor que vai sobrepor o dólar. A moeda que eles vão criar vai derrubar o dólar. Então, quando eles criam essa moeda, as outras nações migram para o BRICS e vão usar apenas essa moeda porque é a moeda que está valendo mais que o dólar. E aí, como vingança, porque vocês sabem que o Trump representa o dólar. O Trump está desmanchando os governos ditadores no mundo. E aí, é uma forma de se vingar do dólar e do Trump, é criar essa moeda. E o Lula já fala que deve ser criada uma moeda no BRICS para poder eles não precisar do dólar. Algumas pessoas já ouviram sobre isso. Então, isso que nós estamos vendo agora diante de nós é o Apocalipse. Essa Bíblia é velha, não serve de nada. Não é velha. A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. A profecia de 2000 anos atrás está aqui, ó. O BRICS. O império dos pés, para quem entende a Bíblia, é os pés da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Então, essas 10 nações criarão a sua moeda e entrega o poder de controlar essa moeda ao líder do Irã. O Ali Khamenei se apodera do poder do mundo todo. É quando ele chega em Israel, quando o seu exército toma Israel, então esse povo vai nomear ele como o Mahdi, o Messias, porque ele que estava com eles até hoje, financiando Hamas, Hezbollah e todos os grupos terroristas. E quando começa o governo dele, é quando ele está em Israel, e quando ele chegar a tomar Israel, ele já tem o poder do único sistema. Quando o dólar cair, só vai existir a moeda do BRICS para fazer negociação. É onde o Drex, que vai começar a valer a partir do 2026, já está ativa. Então é provável que o sistema financeiro e que vai vir a marca da besta venha ser lançada entre 2025 a 2026. Para poder, quando o anticristo entrar no controle do mundo, ele já está no poder. A primeira coisa que vai acontecer é que o anticristo recebe o poder sobre o sistema financeiro. Por isso que o reinado do Mahdi é 7 anos. Ele reina sobre o sistema financeiro, mas sobre o mundo todo, não. Sobre o mundo todo, ele só reina 3 anos e meio. Então começa uma grande distribuição de riqueza, mais as riquezas do anticristo. Eu recomendo que você passe no meu canal, a nave Apocalipse 1, e procure um vídeo. As riquezas do anticristo está lá para você entender. Então, todas essas riquezas que está vindo no mundo, sobre avaliação de vários ativos e moedas exóticas, Gesara Nezara, estará sobre o controle do sistema financeiro e só será distribuído quando o Drex estiver valendo e a moeda do anticristo. Só que o povo vai dizer, isso é besteira, da onde quem dá riqueza é Deus.
O povo vai vender a sua alma por conta de dinheiro. É por isso que o diabo, o anticristo, ele vai pegar uma igreja preparada para lhe receber. Porque a igreja de hoje só quer saber de profecia, de revelação, de riqueza, de fama, que Deus vai te exaltar, que tu vai ser rico. Não vai, Deus não tem fama para ninguém, Deus não quer exaltar ninguém, Deus não quer dar essas riquezas da terra para ninguém. Quem quer dar tudo isso para você é Satanás. Ele tentou dar para Jesus e Jesus disse: para longe de mim, Satanás, só o teu Deus adorarás. Mas como Jesus rejeitou, ele vai vir testar todos nós. Por isso que Apocalipse 3:10, no final do texto, diz que a grande tribulação vem para testar e tentar. São duas palavras, testar ou tentar, porque é uma tentação. Imagina, vai ser liberado aí 1 milhão, 2 milhões para você, 3 bilhões para você de graça. Só tem que aceitar a marca. Aí o que muitos vão dizer? Não é o anticristo não, gente. O anticristo não vai dar dinheiro para ninguém não, gente. Vai dizer isso porque eles não sabem que está tudo isso na Bíblia. Onde é que está escrito, irmã Nábia, isso? Está em Apocalipse. Só que por isso que a Bíblia fala, quem lê, entenda. Mas muito não consegue entender. Apocalipse 13, no versículo 2, deixa eu ler aqui na parte, que vai dizer, ó. E o diabo deu-lhe para quem? Para o anticristo. O poder, qual é o poder? O poder lá que eu li para vocês, Apocalipse 17:12. O poder de controlar o sistema financeiro. O poder, o trono e um grande poderio. O grande poderio é todas essas riquezas de Gesaranezara que está vindo. É do diabo, é o grande poderio que o diabo tem. Deus não está no meio de dinheiro. Dinheiro é mamon. Jesus, ele comprou a nossa alma ao preço de sangue, mas Satanás não pode fazer isso. Ele vai fazer o quê? Vai te comprar com dinheiro, que é tudo que o ser humano quer. O ser humano vive por dinheiro. A Bíblia profetizou o BRICS, que são as 10 nações, vai criar essa moeda e entregar o poder dessa moeda ao anticristo. Vocês vão ver que o BRICS vai criar essa moeda e entregar o domínio sobre essa moeda ao Ali Khamenei. Tomara que até lá você entenda que isso que eu prego vem de Deus e não é uma revelação, não é um arrebatamento, não é uma visão, é Bíblia. A maior revelação, Deus está revelando isso aqui para vocês, porque antes este livro estava selado, por isso que ninguém entendia, mas agora está aberto. Quando o anticristo recebeu o poder, as nações de esquerda vão entregar o poder para o anticristo. Então, esses têm os mesmos intentos que o anticristo. Qual o intento do anticristo? Dominar o mundo. E as nações de esquerda também não têm isso? Tem. Todo ditador quer dominar. Eles querem ser rei sobre todos. Eles querem permanecer no poder. Só que a Bíblia fala que esses vão criar a moeda do BRICS, vai entregar a moeda para o anticristo governar e eles vão sair do poder. Vão cair. Não é à toa que o Trump está aí, ó, tentando derrubar tudo. É Deus usando o Trump. Só entende isso aqui quem é de Deus. É Deus usando ele, porque faz parte dessa profecia. No lugar desses que saíram do poder, agora vai entrar presidentes de direita. Por que é de direita? Porque o texto está dizendo que estes vão lutar contra o anticristo. Gente, não existe nenhuma pessoa de esquerda que ama Israel. Não ama. Ama quem? Ama a Palestina. E os árabes querem tomar Israel por quê? Porque diz que Israel é Palestina. E eles vão conseguir tomar. Só que quando eles tomar Israel, as nações de direita que amam Israel vão lutar contra eles. Veja como é de direita. Quem ama Israel é aqueles que são eleitos de Deus. Quando o anticristo tomar Israel, as nações de direita vão permanecer 3 anos e meio lutando contra ele, mas não vai matar ele, não vai destruir ele, vai destruir a cidade que ele está, a grande Babilônia. Quem é que destrói o anticristo? O próprio Jesus. Jesus levanta essas 10 nações para destruir a cidade. Depois você leia aí Apocalipse 17, 18, você vai ver. No nosso país prevalecerá a vontade de Deus que está aqui, ó. Tudinho cairão porque está profetizado. Depois você volta aqui para dizer se não caiu. Caiu porque isso aqui é uma profecia que está na Bíblia. Não é algo que eu estou imaginando. É algo que Deus dá discernimento. Deus só dá discernimento para os seus. Deus não fala com quem não é seu.
Numa live, num podcast que eu fiz aqui no canal Mais ou Menos Podcast no ano de 2024, os meninos me perguntaram: Nábia, o que você acha? O Trump chega no poder? Eu disse: chega. E o que vai acontecer? O Trump vai vir e vai tirar Maduro do poder. E essa guerra vai chegar até nós? Vai chegar. Tá chegando, não tá? Pois é. Mas foi uma revelação? Não, foi olhando para esse cenário aqui, ó. Essa revelação aqui. Quando você mergulha nessa palavra, tudo se clareia para você. Você não consegue parar em live de pessoas que está dizendo que Deus revelou que o fulano é o anticristo. Não foi Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, que Deus me fez ver, porque Deus me deu o dom do discernimento de espírito. Por isso que eu não sou enganada com esses revelamentos que tem por aí. Existe um profeta aí americano, ele é um careca, que não tem cabelo. Eu tava no YouTube e o YouTube recomendou esse vídeo dele, onde tinha um título: Eu vi o Papa ao lado de Jesus. Brendo, eu vi um espírito de 3 cabeças. O espírito do ocultismo, o espírito do engano, o espírito da mentira na vida daquele homem. E aí, gente, o Espírito Santo me visitou e eu comecei a chorar. Mas chorar pelo choro do Espírito. Só quem já chorou no Espírito, você sabe como é. O choro do Espírito é um choro tão sensível que dói em ver que alguém está usando o nome de Deus para se beneficiar. E aí eu ouvi a voz de Deus dentro do meu íntimo. Mais um querendo tirar proveito do meu nome. E foi através dali que Deus me deu um louvor, que eu até cantei. Deus nunca chamou ninguém para viralizar. Deus nunca vai chamar ninguém para promover. Deus sempre esteve procurando alguém que ama almas. Então, eu vi esse espírito do engano na vida deste homem. Deus já usou, mas não usa mais. Porque o coração dele se voltou para bater, para tirar lucro. E aí, Satanás está dando sonhos e visão. E muitas coisas que ele fala, ele está ouvindo pregação e vem dizer que foi Deus, que foi um arrebatamento. É mentira. Quem já assistiu e tem o dom de Deus, já entendeu e já viu o espírito do engano. Não tem Deus ali. Aonde é que tem Deus? Aqui. Porque quem prega Deus, prega aqui, ó. Deus não precisa anular essa revelação aqui para dar uma outra. Aqui é suficiente. Satanás nunca vai te revelar para esses falsos o verdadeiro anticristo. Satanás está trabalhando com esse povo que se diz profeta para revelar anticristo que não são anticristo. Para poder você não saber quem é o verdadeiro anticristo e acreditar em outro e se desviar a visão. Ó, o anticristo está aqui, mas Satanás faz você olhar para ali. Para você não ver o anticristo chegar, para quando ele chegar, você vai dizer: não é esse daí não, porque Deus revelou para fulano. O que Deus revelou sobre o anticristo está aqui. Deus não vai anular o que está aqui para dar uma outra revelação. É tudo engano que esse povo tem revelado, não é de Deus. Gente, é só você ver, todo dia tem uma revelação. Deus não faz isso. Você vê que os profetas de Deus, Deus trabalha com um padrão. O padrão de Deus é uma vez. Deus não fica insistindo na revelação. Quem insiste em alguma coisa é Satanás. Satanás insiste por quê? Porque ele é mentiroso. Mas se ele te contar a mentira todo dia, você vai acreditar que é verdade. Então, todo dia esses profetas estão tendo visão de Satanás e está vindo todo dia te falar para que você acredite que é Deus. Deus não faz isso. O padrão de Deus é uma única vez e você sente. Quem tenta te convencer todo dia é Satanás. Deus não. Deus manda um aviso. Deus não precisa estar dando revelação todo dia. Quem está tendo revelação todo dia não está tendo revelação de Deus. É um espírito do diabo para poder te enganar. Terrível coisa é cair na mão de Deus e tentar enganar as ovelhas de Cristo. Só o que tem é gente enganando. Eu estou aqui, irmãos, pregando o evangelho. Cadê que o povo dá crédito? Isaías fala isso. Quem é que deu crédito à nossa pregação? Dá não. Se eu tivesse vindo aqui todo dia, irmãos, falar de revelação, essa live aqui estava de viralizar.
Porque o povo, eles não têm prazer na palavra. Deus, gente, é tão sério receber o dom. Quando Deus te pediu o dom de volta, hein? Naquele grande dia, vai dar conta de quê? De mentiras. Deus me livre de chegar aqui mentindo. O que eu prego aqui é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. A palavra revelada pelo Espírito Santo. Essa aqui é maior do que sonho, visão, arrebatamento. Se não tem base bíblica, essas visões não é de Deus. Não é de Deus. Por que vocês se enganam? Gente, se vocês estão sendo enganados tão facilmente por esses espíritos do diabo, agora imagina o anticristo vai enganar vocês. Você já pensou nisso? Eu estou aqui, irmãos, dando a cara a tapa, tem que aguentar um bando de ignorantes aqui. E gente mesmo usada de Satanás, mas pelo bem da tua alma, para que você não se engane quando o anticristo chegar. Manabe, o anticristo vai chegar, mas a igreja não está aqui. Irmãos, nós já estamos no início da grande tribulação. O anticristo está aqui diante de nós. Só não vê quem está cego. Só não vê quem o diabo ainda está manipulando. Vai ver que o diabo está manipulando a tua mente com alguma coisa, alguma distração. O diabo quer te distrair, para que você não perceba, não se prepare e não se cuide. Porque ele quer te enganar. Se a pessoa tem vontade de viralizar, o diabo acha nela um lugar. Se a pessoa tem vontade de ficar famosa, o diabo achou nela uma brecha. Satanás não está brincando, não. Ele está usando o povo de dentro da igreja. Porque dentro da igreja agora tem muito espaço. É pouca gente que estão aqui nas redes sociais pelo teu bem, né? Amém? Gente, que Deus abençoe. Fica na paz do